Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estou muito feliz com vocês nesta manhã por podermos continuar o estudo da nossa lição e propriamente a Bíblia Sagrada, não é? Você tem percebido que cada dia nós temos um assunto importante para estudarmos, um aprendizado maior. E é assim que Deus quer que nós sejamos, cada dia aprendendo mais da sua vontade. E hoje, quarta-feira, nós vamos estudar o pacto do dízimo. Tá? É o pacto do dízimo. Esse assunto relacionado ao dízimo é uma questão assim que tem muita dificuldade. Geralmente as pessoas têm muita dificuldade para entender, não é? Porque, sabe, a maioria dos líderes religiosos tem aí uma visão totalmente contraditória aos ensinamentos da palavra de Deus com relação a esse assunto. E tem se tornado sempre cada vez mais um dilema muito grande para o aprendizado das pessoas, tá? Geralmente quando a gente está estudando a Bíblia, com pessoas que não têm conhecimento e quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, quando chega nesse estudo, nesse assunto, é assim um pouco difícil, Porque hoje em dia as pessoas, a maioria, queridos, das pessoas tem sido muito lesado com relação a esse assunto por muitos líderes que se diz ser líderes de Deus, enviado por Deus, tá? Mas a Bíblia tem uma visão totalmente diferente daquilo que muitas vezes você tem ouvido por aí. Então eu gostaria que você prestasse muito bem atenção no estudo que nós vamos ter hoje, porque Deus, Ele quer mostrar para nós, à luz da Bíblia Sagrada, à luz da sua palavra, o que é o verdadeiro dízimo, tá bom? Então vamos orar pedindo a Deus a sua bênção e nós vamos estudar esse assunto que é muito importante, à luz da palavra de Deus, é claro, mas tem sido muito polêmico, por muitas pessoas, talvez porque não tem aí o conhecimento, conforme a Bíblia ensina. Vamos orar? Deus querido, nosso Pai, queremos pedir neste momento a Tua bênção pelo estudo que nós vamos ter. Não é fácil porque é um assunto que é muito importante para nós aprendermos, mas tem sido muito polêmico, ó Pai, por muitas pessoas, devido à forma como tem sido ensinado por muitos líderes religiosos. Mas nós o pedimos ao Teu Espírito Santo para que Ele nos ensine à luz da Tua palavra, conforme a Tua inspiração. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma estreita conexão espiritual entre a prática do dízimo e nosso relacionamento com Deus. Então, eu já quero dizer para você que a devolução do dízimo, a prática do dízimo é uma questão espiritual, ok? Muito bem, os israelitas prosperavam quando obedeciam a Deus e eram fiéis no dízimo, porém, passavam por dificuldades quando não o faziam. Parecia seguir um ciclo de obediência e prosperidade, e depois desobediência e problemas. Foi durante esse período de dificuldades que Deus, por meio do profeta Malaquias, propôs aqui a aliança, ou o tratado, o contrato bilateral do seu povo.
tá? O nosso assunto de hoje trata em Malaquias capítulo 3, verso de 7 ao verso 11, tá? Então Deus prometeu que se seu povo voltasse para ele, ele se voltaria para o povo, quando perguntara o que o Senhor queria dizer com essas palavras. O Senhor disse: pare de me roubar nos dízimos e nas ofertas. É um pouco pesado nesta palavra roubar, né? Mas era realmente o que Deus estava falando para o seu povo. Tá? O roubo era a razão pela qual eles estavam sendo amaldiçoados. Deus mostrou a solução. Traga todos os dízimos à casa do tesouro. Se fizeram isto, abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês mais ricas bênçãos. Se não tiverdes espaço suficiente para recebê-los, teremos um excedente para ajudar os outros a promover a causa de Deus. Alguns assuntos importantes aqui, queridos, que eu observei e eu preciso de apresentar para vocês, para que nós possamos tirar algumas lições importantes para nós, tá? Muito bem, eu quero ler aqui na Bíblia, tá? Malaquias capítulo 3, verso de 7 a 11 diz assim: olha, desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Volta para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É pesada essa palavra roubar, não é verdade? Mas infelizmente, queridos, quando nós deixamos de prestar a nossa fidelidade, e eu já quero deixar claro para vocês que Deus não precisa de dinheiro, Deus quer apenas que nós demonstremos a nossa fidelidade para com Ele. E nós vamos entrar um pouco mais profundo neste assunto, tá? Vou continuar com a leitura no verso 9 que diz assim, olha, com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês a nação toda. Traga todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as vossas videiras no campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, então vamos entrar aqui no assunto. Queridos, em primeiro lugar, como eu disse para vocês, a questão do dízimo é um assunto espiritual. É um assunto entre eu e Deus, entre você e Deus. Ok? Esse é o primeiro ponto. Você não está fazendo um compromisso com o pastor, com o padre, com o líder religioso, com o bispo, com o apóstolo, com o missionário, com quem quer que seja que se intitula como um líder religioso, um profeta, alguém enviado por Deus. Não, você está fazendo esse compromisso, essa aliança com Deus, não é com o homem, ok? É um assunto espiritual, esse é o primeiro ponto, ok? Muito bem. Outra coisa importante, queridos, dá-se a impressão que quando o povo de Israel deixava de ser fiel a Deus com seus dízimos e oferta na devolução, então eles eram amaldiçoados. Tá? Eu já quero deixar claro para vocês que não é nenhuma intenção de Deus derramar maldição sobre nenhum dos seus filhos. Não. Mas, da mesma forma que lá no Éden, Deus ele deu tudo de bom para Adão e Eva e ele reservou apenas uma das árvores, que era a árvore da ciência do bem e do mal, que estava ali no meio do jardim,
queridos, era uma demonstração de fidelidade, de obediência e de fidelidade à aliança para com Deus. Tá? Eles quebrou a aliança, desobedeceu a Deus e roubou a Deus quando eles tocou naquilo que não pertencia a eles. Deus havia dito que tudo estava livre para eles, com exceção daquela que estava no meio do jardim, aquela árvore que era separada, que Deus os separou. Ok? Com relação ao assunto dos dízimos, não é diferente. Deus, ele deu para nós, queridos, tudo, inclusive o seu Filho, Cristo Jesus. Então, tudo vem das mãos de Deus. Nós estudamos isso ontem na nossa lição. Tudo pertence a Deus, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Agora, a única coisa que Deus está pedindo é que nós sejamos fiéis para com Ele na devolução de apenas a 10ª parte ou 10% de toda a renda que Deus coloca nas nossas mãos. Você consegue compreender isto? É uma questão de fidelidade. Deus não quer quantidade, tá? Mas sim fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade é exatamente aquilo que Deus propôs. A 10ª parte, não mais e não menos. Queridos, 1 centavo a menos que eu entregue faltando, eu estou roubando a Deus. É infidelidade para com Deus. Deus não está preocupado com quantidade, eu já disse para vocês, tá? Mas sim com a nossa fidelidade. Queridos, aquele que ganha 10 mil reais e devolve a 10ª parte, né? Que são R$ 1.000, e aquele que ganha R$ 1.000, que é a sua renda, e ele devolve R$ 100, aos olhos de Deus é a mesma coisa. Porque Deus, ele olha para a fidelidade. Não é por o 1.000 ou por o 100, mas, queridos, a fidelidade. Tá? Se você tem o privilégio de ter uma renda livre de 10 mil reais mensais, quem sabe, ou seja lá, semanais ou anuais, não sei, mas você devolve fielmente a Deus a 10ª parte, que é R$ 1.000, aos olhos de Deus é simplesmente a sua fidelidade. Como aquele também que tem uma renda apenas de R$ 1.000 mensais, mas ele, com a sua fidelidade, devolve os R$ 100, que é a 10ª parte. Queridos, isso é a mesma coisa aos olhos de Deus. Você que devolveu 100 da sua renda de 1.000, aquele que devolveu 1.000 da sua renda de 10 mil, aos olhos de Deus são totalmente iguais. Você consegue entender isto? Porque Deus apenas ele quer ver a sua fidelidade. Queridos, outro ponto importante que nós precisamos aprender. Devolver os dízimos é uma demonstração da minha total confiança em Deus e certeza de que tudo é Ele que me sustenta, em tudo é Ele que me sustenta. E que Deus estará sempre cuidando de mim. Ok? Outro ponto importante aqui, queridos, é que quando o povo se desviava, Deus o chamou de volta. Porque foi eles que distanciou, não foi Deus. A maldição que vinha sobre eles foi porque eles, ao não ser fiel a Deus, estavam declarando que eles não precisavam de Deus, não dependiam de Deus. Então, queridos, o que Deus pode fazer por alguém que diz assim, olha, eu não preciso de você. Eu não preciso das suas bênçãos. Então, infelizmente, Deus não pode fazer nada. Enquanto isso, queridos, o inimigo, ele aproveita para trazer problemas, trazer derrotas. Ok? Isso é maldição. Porque eu escolhi me separar de Deus e dizer para Ele que eu não preciso dele. Tá? E não Deus que está dizendo assim, olha,
O negócio é o seguinte, você seja fiel comigo, cuidado com o que você faz, porque senão eu vou, sabe, derramar uma chuva de pedra de 10 talentos sobre a sua cabeça, sabe, de 30 quilos sobre a sua cabeça. Não. Mas é nós que desviamos de Deus e, como consequência, nós recebemos maldição. Você entende? Pois é. Então, queridos, devolver os dízimos, ser fiel a Deus é uma demonstração clara da minha parte, da sua parte, de que você está declarando claramente que você é 100% dependente de Deus e você confia inteiramente que Ele está no controle de todas as coisas e Ele cuida de você. Aí Deus disse assim, olha, se você for fiel para comigo, prova-me nisto. Deus disse, eu estou colocando à sua disposição para você me provar. Se eu não vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Por quê? Porque quando você assim o faz, demonstra a sua fidelidade, você está dizendo, Senhor, eu não sou nada. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu dependo para viver. O ar que eu respiro vem do Senhor. A saúde que eu tenho é o Senhor que me dá. O emprego que eu tenho, os patrões que eu tenho, foi o Senhor que preparou para mim. Sabe? Então tudo vem das tuas mãos. E se você diga isso para Deus, Deus ele tem muito a continuar te abençoando, porque você está dizendo que você depende dele. Assim como uma criança depende 100% dos seus pais para que ele possa continuar com vida, possa sobreviver, da mesma forma somos nós para com Deus. Então, meus queridos, Deus, eu vou repetir para você, Ele apenas exige de você e de mim fidelidade, tá? Deus não está preocupado com quantidade. Então, cuidado, queridos, com aqueles que dizem que você precisa vender casa, vender seus bens, vender carro, vender mais não sei o que, para você entregar esse dinheiro para a religião, para a igreja, para a instituição, de que você vai ser remunerado por Deus, triplicado ou multiplicado, enfim. Deus pediu para que o povo voltasse para Ele. Deus não disse assim, olha, traz os seus bens, sabe, me entrega que eu vou te abençoar. Ele disse, volta primeiro para mim, volta para mim e eu voltarei para vocês. Aí sim vocês trazem os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, você quando devolve os dízimos, você está mantendo, mantimento é manter a minha obra, o evangelho, a pregação do evangelho. Não diz aí que é para enriquecer líder religioso e pastor, mas é para manter a obra de Deus. Tá? É com essa finalidade que é para a devolução dos santos dízimos e ofertas, que é uma demonstração de fidelidade para com Deus. Queridos, quando você devolve o seu dízimo, você não está pagando nada para Deus. Você está devolvendo aquilo que pertence a Ele, do compromisso, da aliança que Deus fez com você e você com Ele, da sua parte para com Deus. Então que Deus te abençoe, que você possa compreender à luz da Bíblia Sagrada qual é o significado do dízimo e qual a finalidade dele, para que finalidade ele deve ser usado. Que Deus esteja contigo, que o Espírito de Deus esteja te iluminando cada vez mais. Fique com Deus, o meu abraço a todos vocês e até logo. Amanhã nós temos uma nova lição muito importante para nós. Amém.